E a gente tem até uma sonora do Mendonça. Será que a gente está falando de Mendonça? Vamos ouvir o Mendonça, porque ele... Vamos ouvir primeiro o Mendonça, na volta eu explico. O ministro do tribunal, um juiz em geral, ele não pode ter a pretensão de ficar rico. Porque o salário, ainda que seja um bom salário, ele é um salário que não te dá condições de ter uma vida, eu diria, sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia. Então, não é uma vida nababesca, é uma vida onde você pode ter uma condição média, eu diria muito até acima da média da condição brasileira, mas uma condição média de vida. A gente colocaria ele numa classe B, não é uma classe A. Classe A, eu diria que são as pessoas já muito ricas. Mas é uma classe privilegiada, mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no fim do mês. Então a pretensão de um magistrado não pode ser ficar rico. Tomara que isso seja compreendido pelos demais ministros. A gente já viu, por exemplo, numa sessão, ele está dizendo, o Mendonça está dizendo, não é pretensão de magistrado ficar rico. Mas eu já vi, por exemplo, o debate entre o Toffoli, o Gilmar e outros ministros ali, sobretudo quando o caso Master estava quente, dizendo que há demais em ministro ser fazendeiro. O que há de mais em ministro ter investimentos, né, em alguma empresa ou qualquer coisa do gênero. Está aí o Mendonça explicando que ministro, ninguém entra no STF para ficar rico, que você tem que ter uma vida humilde, você tem que achar que o cargo vale a pena e não as decorrências do cargo, e não que você ganha a partir do cargo. Está aí o ministro Mendonça dizendo, inclusive ele disse nesse evento, que é um seminário de magistrados evangélicos, isso ele falou na última sexta-feira, essa fala, ele também chegou a dizer, olha, nos primeiros 2 anos do STF, para mim, foi um terror. Chegou a dizer isso, eu não me sentia bem, eu me sentia deslocado. Talvez por isso, inclusive, ele tenha demorado realmente 2 a 3 anos para começar a se posicionar. Nós vimos o Mendonça, nos 2 primeiros anos, muito falando no púlpito, ele falava em eventos, mas no STF ele não se posicionava. Às vezes até ouvia o que não devia ouvir e não reagia. Agora ele começou a reagir. Agora ele se sente firme, ele se sente sólido, ele se sente, talvez, inclusive, como a gente está dizendo aqui, amparado por setores da sociedade, talvez até mesmo dentro do STF se sinta confortável para tomar essas posições. Eu acho que o Mendonça, ele não é bobo, obviamente. Ele não daria as decisões que ele tem dado, faria os confrontos que ele tem feito, os enfrentamentos que têm acontecido, se ele acreditasse que ele não está, de alguma maneira, respaldado. Seria muita ingenuidade você exercer um poder sem que você tivesse aquele poder, né? Isso me parece bastante claro. Aliás, todo mundo que tem um poder na mão sabe muito bem disso. Se você tem esse poder, você tem que exercer até a medida que você realmente tem. Às vezes te contam que você tem um poder e você realmente, na prática, não possui. Eu estou te ouvindo, Marcília, e torcendo por isso, por esse acontecimento, né? Eu não sei por que as coisas que aconteceram no Brasil nos últimos anos aconteceram. O que nós estamos vendo é uma coisa que eu jamais vi na minha vida, que é uma instância do judiciário que não é um poder armado, tomar conta do país, tomar todas as decisões, mandar prender, mandar soltar, ignorar a própria Constituição e as leis, fazer a tutela completa das forças políticas. Eu não sabia que isso era possível. Então, eu não tenho explicação do porquê isso aconteceu, como isso aconteceu e o que é preciso para que isso deixe de acontecer. Mas eu estou aqui prestando atenção no que você disse e torcendo para que seja isso mesmo.